Então, eu vi o filme de Camelot, e por mais idiota que isso possa parecer, eu fui vítima do hype. Caso eu não tenha visto o nome do vídeo ou a thumbnail, hoje vamos fazer a análise do primeiro filme da singularidade Camelot. Como sempre, não estou aqui para julgar fotografia, animação e os demais detalhes. Meu foco é principalmente na história e seus personagens. Oh, e é claro, spoilers. Antes de começarmos, precisamos de uma introdução rápida. O filme espera que você já tenha algum conhecimento sobre a história de Fate Grand Order, pois ele não vai oferecer qualquer forma de exposição com relação às regras do mundo, servos, magos ou a própria Chaldeia. Se estiver pensando em ver o filme e não joga o jogo ou é incapaz de ler a história, então primeiro veja o Fate Grand Order First Order e o anime de Babilônia, que, embora ocorra depois dos eventos desse filme, conseguem estabelecer melhores personagens que você vai ver ao longo deste filme, especialmente Fujimaru, Mashu, Da Vinci e Roman. Sem algum conhecimento prévio do Fate Go, esse filme vai te deixar perdidinho. Agora que tiramos isso da frente, vamos para a história do filme em si. O filme começa com Bedivere, um dos Cavaleiros da Tábua Redonda, caminhando pelo deserto, tendo uma breve reflexão das suas razões de estarem ali. Nada muito explicativo ainda, só o superficial. Logo somos cortados para Mashu, Fujimaru e Da Vinci, que estão andando em um veículo improvisado pela Da Vinci. O grupo deixa claro que chegaram há pouco tempo na singularidade, e que essa é a primeira missão que Da Vinci está ao lado de Fujimaru e Mashu. Cortamos novamente para o Bedivere, que agora se encontra mais próximo da cidade de Jerusalém, em ruínas. Enquanto ele anda por esse local, ele finalmente se encontra com Arashi, numa tendinha. Os dois trocam algumas palavras, até que Da Vinci aparece, mostrando interesse nos dois. Arashi questiona o que Da Vinci está fazendo na cidade sozinha, e ela diz que está com seu mestre. Bedivere, no entanto, não está interessado em se aliar a ninguém, e por isso deixa Arashi e Da Vinci para trás. Enquanto Bedivere está se aproximando dos muros de Camelot, ele é parado por uma mulher e seu filho faminto. Bedivere não quer se envolver com nada que não seja dos seus assuntos, e por isso tenta se desvencilhar dela. Da mesma forma que você, enquanto joga assim, tenta se desvencilhar dos pedintes. Na verdade, esse filme tem muitas referências ao jogo, mas provavelmente é por causa que basicamente ocorre no mesmo lugar, em situações bem parecidas. Ou talvez não. Fujimaru estava correndo por ali, consegue impedir que a mulher caia e, percebendo a situação, pega uma barra de comida, que o garoto desesperadamente toma da mão dele e come imediatamente. Enquanto a mulher agradece, Fujimaru tenta falar com Bedivere, que continua na sua vibe meio emo e só vai embora, desaparecendo no meio da multidão, ao melhor estilo Altair. A mulher e o garoto ajudam Fujimaru e Da Vinci com informações e abrigo. Depois disso, eles vão até a entrada de Camelot, onde vai ocorrer a seleção divina. Numa grande praça, eles encontram Gawain, que anuncia a divina seleção. Dentro de um grande grupo de pessoas, apenas 3 são selecionadas por Artúria. Depois de selecionados, os demais são alvejados por flechas, provocando um imenso caos. Fujimaru e os demais conseguem se proteger sem muito problema das flechas. Porém, muitos inocentes acabam morrendo. Bedivere continua se preocupando apenas em sua missão e evita ser visto. Enquanto isso, Fujimaru, Mashu e Da Vinci tentam lutar e proteger os inocentes do massacre. No meio dessa confusão, a mãe e o menino são separados, e o cavaleiro tenta levá-la para Camelot. Ela, no entanto, pede para que ela possa levar o filho, que ela fala o que o rei quiser. Só que o cavaleiro não tem interesse nisso, ele só quer levar ela e matar a criança. Quando ele estava para matar a criança, no entanto, a mãe pula na frente e morre. Tadinho. Apesar dos melhores esforços de nossos heróis, eles são rapidamente subjugados por Gawain quando ele decide lutar, derrotando Mashu e Da Vinci com grande facilidade. Gawain questiona o fato de que Mashu luta sem nenhuma animosidade contra Gawain, e por isso ela não teria como derrotá-lo. Ao mesmo tempo, ele fica um tanto quanto admirado pela coragem e determinação de Fujimaru, mas percebe que ele tem que escolher melhor suas lutas. Eles trocam algumas palavras, e que acabam afetando Bedivere, que estava ouvindo. Quando Gawain estava para desferir o golpe final, finalmente Bedivere decide intervir. Conseguindo repelir o ataque de Gawain, com sucesso, Bedivere acaba por derrotá-lo usando seu braço prateado. Isso, no entanto, custa muito de sua energia e ele acaba desacordado. Da Vinci abre o portão, permitindo que os sobreviventes fujam.
Arashi acaba salvando Fujimaru com uma flecha e uma adaga, que o Fujimaru guarda para mais tarde. Depois da fuga, temos um pequeno momento onde temos lembranças do passado de Bedivere, onde ele revê a tragédia da Távola Redonda, com Arthur sendo morta por Mordred, Lancelot e Gawain lutando, e os cavaleiros abandonando a Távola Redonda porque não conseguem mais aturar o fato da Arthur não entender os sentimentos humanos. Depois que Bedivere desperta, não demora muito para que o grupo seja alcançado pelos cavaleiros de Lancelot. Bedivere deixa claro que Mashu e Da Vinci não têm chance de enfrentar Lancelot, e diz que ele vai lutar contra ele, mas obviamente o Bedivere não consegue nem sequer levantar. Com isso, Da Vinci decide fazer o correto e realizar um sacrifício heróico. Separando a parte da frente do carro e transformando ele num avião, ela realiza um verdadeiro ataque kamikaze contra Lancelot. Depois disso, os sobreviventes andam pelo deserto por mais algum tempo, indo em direção ao reino do Rei Sol, tendo uma pequena parada mostrando o sofrimento da Mashu pela perda de Da Vinci. Mas logo voltamos à andança. O grupo já estava quase sem forças quando finalmente são encontrados por uma esfinge e soldados vestidos à egípcia. E a Nitox. Depois de uma conversa rápida, Nitox leva a todos à presença de Ozymandias, o Rei Sol. Depois de uma conversa e a revelação de que Oz estava com o cálice sagrado o tempo todo, Fujimaru e os sobreviventes recebem a oferta de servirem como escravos na cidade. Fujimaru quer que Ozymandias ajude ele contra a Távola Redonda, mas Oz só tem preocupação para com seu povo. Graças a Xuanzang, o grupo recebe um dia para pensar na proposta. Após uma visão geral da cidade de Ozymandias e tentarem animar o Rushid, o garotinho que perdeu a mãe, vou chamar ele de Rushid de agora em diante. Temos outra conversa rápida no banho entre Mashu e Nitocris, com relação aos poderes do espírito heróico dentro da Mashu, mas ela corta rapidamente para o reencontro do Oz. Fujimaru diz que não tem intuito de ficar na cidade. Oz parece enfurecido por Fujimaru rejeitar a oferta, mas no final acaba mandando ele embora junto de Xuanzang como sua acompanhante. Enquanto Fujimaru e os demais estão deixando a cidade, Rushid e um grupo menor de sobreviventes decidem seguir com ele, pois querem lutar também contra a Távola Redonda. Nisso, Rushid dá a Fujimaru um amuleto de sua mãe. Enquanto Fujimaru verifica a joia, a luz do sol que passa por ela revela um mapa, que levaria eles à Vila Oculta dos Hassans. Após outra longa viagem, finalmente o grupo chega à Vila da Montanha. O grupo é quase atacado por Hassan do Braço Amaldiçoado e seus seguidores. Ele hesita durante um momento quando vê Rushid entre os sobreviventes. Porém, é apenas quando Arashi chega e diz que o grupo é confiável que ele realmente deixa que eles entrem na vila. Após discutirem sobre o ocorrido, Hassan pergunta para Rushid o que ocorreu com a mãe dele. Rushid diz que ela morreu, e eu acredito que o Hassan não saiu da porta da casa pelo resto do dia. É sério, olha aí a cena. O grupo fica um tempo na vila. Arashi e Bedivere conversam bastante entre si. Finalmente, Hassan diz que vai ajudar Fujimaru e o grupo contra a Távola Redonda. Ele pretendia convocar o primeiro Hassan para lutar. Porém, antes que eles possam ir para o santuário de Azirael, Arashi avisa que a vila que a Serenidade estava protegendo foi atacada e ela sequestrada. Fujimaru e o grupo logo vão para o resgate, deixando Arashi para proteger a vila. Em outra cena, digna de Altair, o grupo invade o forte onde Serenidade está sendo contida. O grupo é logo interceptado por Mordred, que pica num duelo contra Bedivere, enquanto o resto do grupo continua a invasão. No interior, não leva muito tempo para Fujimaru encontrar Serenidade preso por correntes. Ele quebra as correntes com a adaga de Arashi. Só que Serenidade cai em cima dele e os dois acidentalmente se beijam. Ao perceber o que havia ocorrido, Serenidade entra em pânico e começa a chorar, porque seu corpo é veneno, assim como todos seus fluidos corporais. Mas, para aqueles que jogaram o jogo, sabem que Fujimaru possui a habilidade Resistência a Veneno, nome provisório, que confere a ele quase que imunidade a veneno. No filme, Roman diz que o escudo da Mashu repele o veneno. Ok. Enquanto escapavam, eles são bloqueados por um grupo de cavaleiros comandados por Agraven. Agraven tenta convencer Xuanzang a retornar para a Távola Redonda e tomar o assento de Gareth. Ela recusa, embora diga que o Rei Leão não está completamente errado em sua decisão. Eventualmente, o grupo consegue escapar. Bedivere consegue repelir Clarent da Mordred e aparentemente sai vitorioso, e sem perder a consciência de novo. Quando Serenidade encontra-se com Hassan do Braço Amaldiçoado, ela pede perdão, pois havia revelado a localização do santuário de Azirael. E com isso, o grupo faz um esforço extra para chegar lá a tempo. Somos cortados para Arashi, que está colocando sobreviventes dentro do santuário, enquanto ele continua a lutar com os cavaleiros de Camelot. Lancelot tenta um ataque furtivo sem sucesso em Arashi, e os dois começam uma luta.
Apesar do Arashi ir muito bem contra Lancelot numa luta corpo a corpo, Lancelot acaba tendo a vantagem quando usa seu fantasma nobre, deixando Arashi gravemente ferido. Quando Bedivere e os demais chegam, já é tarde demais. Tristan aparece apenas para matar Bedivere. Os dois trocam algumas palavras, pois Tristan era o único membro da Tábua Redonda que Bedivere considerava realmente um amigo. Agora, eles eram inimigos. Os dois lutam e Bedivere consegue provocar um experimento. Infelizmente, ele ainda era capaz de lutar. Mashu acaba defendendo Bedivere e vai abrindo caminho para que Bedivere possa se aproximar de Tristan. Fujimaru usa um selo de comando para fortalecer Mashu e carrega Bedivere em seu ombro, para assim se aproximar de Tristan. Bedivere acaba por usar o seu braço uma segunda vez e assim consegue causar um ferimento grave em Tristan, e assim os dois caem no chão. Tristan então revela para Bedivere que Arthur desistiu totalmente de seus sentimentos humanos, e tem como objetivo apenas garantir a preservação da raça humana, e para tal não poderia haver sentimentos em seu julgamento. E logo, a luz de Hongo Myriado surge no céu. Fraco demais para usar seu braço ou fazer qualquer coisa, Bedivere diz para Mashu e Fujimaru fugirem, pois com o escudo eles ainda tinham alguma chance. Fujimaru obviamente não quer simplesmente deixar tudo para trás, mas ele também não encontra opções. Arashi se levanta, mesmo ferido gravemente, e toma a frente. Ele então prepara seu fantasma nobre e pede desculpa a Bedivere por ter criticado ele anteriormente em suas conversas. E então realiza o sacrifício heróico de salvar todo mundo. Com a nova e reafirmada determinação, Bedivere jura que irá matar seu rei com suas próprias mãos. E o filme acaba. Vamos para a análise em si. Começando pelo negativo. Bem, eu já esperava que eles fossem correr com a história, mas não que fossem entrar no modo Sonic e em vários momentos ficar no modo lento. O filme perde alguns bons momentos mostrando cenário, mostrando personagens andando por aí, ou simplesmente mostrando o personagem parado durante muito tempo, sem que nada significativo tenha sido levantado. O que para um filme com uma história tão longa é um desperdício de tempo significativo. Alguns figurantes em cena são feitos em 3D e, pelo amor de Deus, Japão, vocês poderiam parar de tentar misturar personagem 2D com 3D? Eles saltam os olhos mais agressivamente que o Pernalonga do lado do Michael Jordan no Space Jam. Existem alguns momentos onde os modelos 3D são úteis e ficam até bons, como quando eles fazem movimentos com a manopla da Da Vinci e quando os Cavaleiros Minions da Arthur aparecem. O fato de eles serem 3D e usarem a armadura dá um peso e uma movimentação muito mais realista, na verdade. Até que fica bom. Só que o resto do tempo, especialmente para os NPCs genéricos que ficam no fundo, meu Deus, isso fica feio. A história não vai correr ao ponto de te deixar confuso, porém você vai acabar sentindo que ela está indo um pouco rápido demais, de qualquer jeito, mesmo que você não conheça a história do jogo. Suas lutas são interessantes, porém elas meio que não têm o mesmo impacto que deveriam ter. Mesmo a luta entre Bedivere contra Mordred, que mesmo com poucas palavras que dê pra você entender o que eles estão falando, você vê que tem uma carga muito forte de emoção entre os dois por causa da história que eles têm, você vê que ela não tem tanto impacto assim. Porém, a pior parte foi o sacrifício dos servos. Embora tudo indique que sejam momentos fortes, existe alguma coisa que deixa um pouco estranho o sacrifício deles. O sacrifício de Da Vinci, embora a maioria já saiba que não é um sacrifício de verdade, ele ocorre tão rapidamente, de forma tão rasa, que quase que não dá pra sentir o sacrifício dela. Enquanto o Arashi, até que tá tudo certo. A música tá boa, o momento tá bom, a fala do Arashi é excelente, só que eu não gostei de Stella. O Stella foi tão... faltou muita coisa. Ele não se comparou com a animação do Fantasma Nobre no jogo, nem com a descrição que é dada no light novel do Fate Prototype Fragments. Lá é tão estiloso o jeito que ele some. Por sorte, é só isso mesmo. De ruim, pelo menos. Agora vamos para o positivo. Os personagens são interessantes e fiéis ao que eram, muito divertidos e têm seu carisma. Arashi meio que rouba todas as cenas onde ele aparece, sendo um dos pontos fortes do filme. O filme não gasta tempo com exposição e explicações desnecessárias ou longas. A história vai direto ao ponto, o que é extremamente importante para um filme com uma história tão longa. Se você já assistiu o filme, existe um momento onde a arte de pintura e animação fica um pouquinho diferente. Elas foram feitas para se assemelhar um pouco às pinturas feitas dos Cavaleiros da Tábua Redonda no passado.
Enquanto pode não ser agradável para todos, isso fortalece muito a identidade da obra e a relação de Bedivere com seu passado. Vou deixar aqui algumas imagens mostrando os quadros ao lado do filme. Legal, né? E infelizmente é aqui que o positivo acaba. Foi mal. Personagens. Fujimaru parece já bem calejado das demais singularidades, mostrando sua determinação e coragem mesmo nas piores situações. Ele acabou se tornando o protagonista desse primeiro filme, o que pode ser um incômodo para alguns, mas salva o filme em outros aspectos. Já que o protagonista anunciado do filme era para ser o Bedivere, e falando dele, Bedivere se fosse o protagonista desse primeiro filme, seria o pior tipo de protagonista de todos. Daquele que não faz nada e apenas reage aos eventos à sua volta. Como ele meio que dividiu o protagonismo com Fujimaru, o filme acaba não sofrendo tanto com um ritmo ruim e o protagonista chato. Bedivere se destaca bem enquanto ele está sozinho. Porém, uma vez que ele entra no grupinho do Fujimaru, ele vira apenas o outro cara que faz a exposição e as lutas. Por conta do Bedivere estar fazendo as lutas principais, Mashu foi literalmente chutado para escanteio. Porém, isso é algo que realmente ocorre ao longo da singularidade. Pelo menos até o encontro com Lancelot, que é quando a Mashu realmente começa a evoluir. Infelizmente, isso gera um estranho contraste entre o Fujimaru e a Mashu. Ele parece já pronto e determinado para fazer tudo, enquanto a Mashu ainda parece muito indecisa e relutante em lutar, algo que ela já estava até melhorando em Fuyuki, que é a primeira singularidade. Então, se você for fã da Mashu, vai considerar que ela foi subusada aqui, e você não está errado. Vamos torcer que no próximo filme ela esteja melhor. Da Vinci é um caso complicado. Como vários dos encontros que no jogo mostram mais o seu lado gênio, sua capacidade, suas habilidades, não ocorreram no filme, pois ele foi direto em alguns pontos, infelizmente nesse filme Da Vinci não é exatamente bem utilizada. Ela acaba servindo apenas como suporte e exposição. Ela é logo substituída pelo Bedivere uma vez que ela se sacrifica. Então, nada muito interessante para falar dela aqui. Arashi, como mencionei anteriormente, foi um dos pontos fortes. Existe uma forma de carisma muito grande nesse personagem, que é amigo da vizinhança. É difícil de explicar, possivelmente pelo excelente trabalho do seu seiyuu, Tsuruoka Satoshi. Arthur e os demais Cavaleiros da Távola Redonda não possuem muito cena nesse primeiro filme, geralmente aparecendo apenas como antagonistas e não falando muito de si mesmos. Isso só muda para dois personagens, no entanto. Tristan é o Cavaleiro da Távola Redonda mais próximo de Bedivere. Mesmo que o ataque primário à cidade tenha sido feito por Lancelot, mesmo sabendo que Arthur lançaria seu ataque contra os santuários de Israel e assim exterminaria o local inteiro, ele ainda assim foi lá. Na realidade, isso fornece muito mais profundidade a Tristan do que ele realmente tem ao longo da história do jogo, onde ele meio que é só um filho da... obrigado, tudo. Isso dá ao personagem de Tristan uma sensação de fechamento com relação à sua relação com a Távola Redonda e com Bedivere, o que é bom. Acho que posso também falar brevemente do Gawain, sendo um dos exemplos entre os Cavaleiros da Távola Redonda dentro do Nasuverso a seguir o código. Ver ele matando os outros discriminadamente pode ser estranho, até que você considera a sua posição. Gawain se culpa pela queda de Camelot. Arthur havia perdoado Lancelot pela sua traição, mas Gawain não poderia perdoar Lancelot pela morte de seus irmãos, especialmente a Gareth. E por isso, impediu que Lancelot ajudasse na Batalha de Calan. Agora, ele acredita que deve seguir as ordens de seu rei sem questionamento, já que a última vez que ele questionou a ordem de seu rei, Camelot caiu. Ozzy e Nitox fazem bem pouco nesse primeiro filme, tendo poucas cenas e desaparecendo logo. Ozzy parece bastante com o Gilgamesh que vemos em Babilônia, porém com menos tempo para simpatizarmos com ele. Nitrox mal consegue mostrar o seu lado mais divertido, tendo apenas algumas pequenas cenas aqui e ali, e uma conversa com a Mashu. Eu espero mais dele nos próximos filmes. Xuanzang está lá. Ela não faz muito, mas ela está no filme. Fora dar aquele pequeno foreshadow de que talvez a Arthur não seja tão má quanto parece, ela realmente só tá lá pra... pelo menos por hora. Outra dupla que vem juntinha são os dois Hassans. Como eles entram bem no meio do filme pro final, eles não se destacam muito. Existe uma profundidade entre o Rushid e o Braço Amaldiçoado, mas eles não vão entrar ainda nisso nesse primeiro filme e eu também não vou.
Serenidade teve seus 5 minutos de contato humano, mas infelizmente o filme não tem tempo ou vontade de demonstrar o quão importante é para ela finalmente ter alguém com quem ela possa ter contato. Muito triste. Não espero muito da Serenidade no próximo filme, mas eu espero um pouco mais do Hassan, do Braço Amaldiçoado. Rushid é um personagem interessante, seu desenvolvimento na história é claro, mas também sua incapacidade de fazer alguma coisa. Mesmo assim é o tipo de coisa que eu espero que um personagem faça ao longo de uma história. Infelizmente, devido à velocidade do filme, não tivemos muito da sua interação com o Arashi e o Hassan do Braço Amaldiçoado na vila. Não creio que ele vai ter muito destaque no próximo filme. E temos também o meu segundo personagem favorito de todo o filme, a Esfinge do Ozzy. Ele aparece, bate a pata no chão, deixa todo mundo surpreso, e depois ele dorme quando a Anitox tenta dar ordens nele. Eu adoro ele, acho que vou chamar ele de Boomer. Agora vamos para... Não, espera. Sim. O Roma também está no filme, né? Ele tá. Bem, ele fala. E é isso. Nem para dar um bom suporte pra Machu depois que a Davice morre, ele foi bem usado. Qual é, filme? Próximo tópico. Considerações finais. Por conta do hype, o filme acabou sendo bem fraco pra mim do que ele realmente é. O filme é divertido e serve como uma introdução para o segundo filme. Apesar de não ser ruim, é óbvio que economizaram bastante nesse primeiro filme. Muitas das cenas são longas e paradas, tem muita jornada, muito cenário sendo mostrado, personagem parado olhando pro vazio, pensativo, sendo que ninguém falou nada relevante. Os trailers do segundo filme sugerem que a maior parte do orçamento foi para esse segundo filme, e eu espero que tenha ido mesmo, senão eu vou ficar bem putinho. Infelizmente parece pouco provável que teremos a visita a Atlas ou a aparição de Sherlock Holmes no segundo filme. Ou talvez apareça, não sei, os trailers não sugerem. Então, resumidamente, o filme é divertidinho, ele é legalzinho, menos, eu acho. Talvez. Ele serve como introdução, eu espero que o segundo filme seja melhor para compensar este. Mesmo que seja apenas no quesito lutas, mas que seja melhor. Dá pra se divertir? Dá. Eu fui vítima do hype e acabei dando de cara na parede, eu tenho que parar de fazer isso. Eu espero que vocês não entrem no hype quando começarem a ver o filme, porque senão isso também pode estragar a experiência para você. Então, é isso. Até a próxima vez. Então é isso. Enquanto é você, o que você achou do filme? Chegou a ver o filme? Gostou do filme? Deixe nos comentários, eu irei ler e responder assim que possível. Até a próxima vez e... See ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar para atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no Padrinho, com sorte. Sei lá vi.